Para a Associação Brasileira de Proteína Animal, que representa os produtores e exportadores de carne suína e aves, os protocolos brasileiros de biossegurança seguem rigorosos. O presidente da entidade, o Ricardo Santin, destaca também algumas dicas aos produtores. Olha só. Estar com casos próximos à divisa, ele aumenta o nível de alerta. Ou seja, o Brasil e as indústrias estão em um alerta preventivo, um alerta de prevenção, cuidando mais do que havia antes. Ninguém que não seja aquele que está acostumado a entrar dentro da granja deve entrar ter contato com os animais. Além disso, um cuidado simples, que é lavar as mãos e trocar o calçado. Ter um calçado exclusivo, roupa exclusiva para entrar dentro da granja. Não usar o mesmo sapato que foi na cidade e que voltou ali. Isso são coisas simples que nós já exercitamos no dia a dia. Uma ave que começa a ficar cambalhante, começa a ficar com o pescoço mais duro, começa a ficar meio, digamos assim, tonta, né? A gente, né, começa a caminhar de maneira errante, ou então o falecimento de uma ave no meio de um plantel sem nenhuma razão. Você tem que investigar, fazer o teste. E é isso que tem que cuidar. Cuidar o comportamento das aves. Quando ele começa a fugir do seu comportamento normal e começa a ter, digamos assim, uma produção. Eu tenho mais de uma ave com comportamentos diferentes, chama o técnico para a gente verificar. O comportamento de ficar meio cambalhante, diminuir de comer e assim por diante. E é isso que as pessoas têm que cuidar para evitar qualquer problema. O Ministério da Agricultura, com o Ministério das Relações Exteriores, tem trabalhado com os países importadores do Brasil, especialmente dizendo assim, o que acontece? Se você tiver um foco num lugar perto da fronteira, bom, num raio de 10 quilômetros você não pode exportar nada para mim, mas fora disso você pode continuar, só me manda os dados, ou então faz a região. Veja um exemplo, o Brasil hoje é regionalizado em Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, livre de febre aftosa sem vacinação, livre de doença de Newcastle, livre de peste suína clássica. Já tem um mapeamento de uma região e de um zoneamento já pronto. Basta que se registre também os testes realizados de influenza aviária para declarar estados livres. E aí o estado é livre e continua a vender. Então, esse é o ponto. Ainda também tem um ponto, Paloma, que precisa lembrar. Segundo as orientações da Organização Mundial de Saúde Animal, a antiga OIE, no artigo 10.4.1 do seu regulamento de aves terrestres e aquáticas, lá está dito bem claro que influenza aviária de aves silvestres, aves de fundo de quintal ou de subsistência e de baixa patogenicidade, não fecha o comércio. Que é exatamente o que aconteceu no Uruguai, o que aconteceu na Argentina. São aves silvestres. E o mundo já está começando a conviver com essa pandemia. Essa endemia de doença, os Estados Unidos hoje têm em mais de 47 estados focos ativos, 700 casos. O Chile também, e não pararam de exportar. Por quê? Porque fizeram a sua devida regionalização ou seu devido zoneamento e continuaram a produção. O mais importante é, acima de tudo, e é por isso que a gente eleva o nível de alerta, de cuidado preventivo, é não deixar ninguém chegar em contato com as aves, não deixar aves silvestres entrar em contato com o plantel comercial. E é isso que levou o Brasil a estar até hoje livre dessa doença e esperamos assim continuar, especialmente quando falamos de aves comerciais, para que a população possa continuar a comer sem nenhum problema. O Brasil ter numa ave silvestre não afeta em nada para o nosso consumidor ou para o nosso produtor.